27 de abril de 2020. Babilônia desmorona, na medida em que as rendas e pagamentos da dívida param, enquanto os escravos da dívida são libertados. Os links e imagens citados aqui nesta narração encontram-se na mensagem em texto publicada no blog. O link para ela encontra-se na descrição deste vídeo. A queda da escravidão babilônica por dívida nos Estados Unidos está em pleno andamento. Uma massa crítica de cerca de 30% dos americanos não está pagando empréstimos para aquisição e vendas de automóveis, empréstimos para estudantes, aluguéis, hipotecas, empréstimos corporativos, etc. Isso torna uma certeza matemática de que o sistema de escravidão Babilônia por dívida está insolvente e em colapso. O fato de o Tesouro do EUA começar a distribuir dinheiro e não certificados de dívida diretamente ao povo é outro sinal de que o regime de escravidão por dívida está terminando. Também, houve um grande número de detenções de pedófilos, dizem fontes do Pentágono. Parece que o lote final de adrenocromo pode ter sido atingido por um potente coronavírus para matar a cabala sedenta de sangue que bebe essas coisas, enquanto a fonte, ou seja, crianças traficadas, torturadas ou criadas para esse maligno propósito, foram libertadas dos túneis. Aqui está o que Mark Zuckerberg, Rockefeller, tinha a dizer sobre isso. Embora muitos humanos considerem a participação e a observação do Congresso sexual prazerosa e gratificante, às vezes acho difícil observar a remoção subsequente do adrenocromo dos participantes menores, conforme ilustrado na fotografia abaixo. A ingestão de adrenocromo, no entanto, é uma atividade humana tão agradável quanto qualquer outra em que já participei. Observem que ele usa frases como muitos humanos acham e uma atividade humana, como se ele próprio não fosse humano. Esses monstros estão sendo caçados e mortos e, se você prestar atenção, uma enorme quantidade de celebridades, bilionários e políticos etc. desapareceu da vista do público e nunca mais será vista. Se Zuckerberg e sua galera ainda estiverem vivos, não duraram muito mais. Fontes do Pentágono dizem que o navio hospital SNS Comfort está deixando a cidade de Nova York, uma vez que as detenções dos satanistas estão terminando. No entanto, seu navio irmão o SNS Mercy pode demorar mais em lá por causa do grande número de pedófilos em Hollywood. Agora, estamos começando a obter fotografias das crianças vítimas de abuso em Los Angeles e Nova York de fontes dos chapéus brancos. Não podemos verificar quando essas fotos foram tiradas. No entanto, várias fontes credíveis confirmam que milhares de crianças foram resgatadas de gaiolas em bases subterrâneas. A primeira imagem perturbadora é de um menino resgatado em Nova York. Os olhos negros são o resultado do trauma de serem estuprados, e as celebridades às vezes tiram sarro desse fenômeno, inventando os olhos de panda. Aqui estão duas fotografias de data e origem desconhecidas de crianças em gaiolas que, segundo nossas fontes, foram resgatadas. Felizmente, as ovelhas serão forçadas a assistir a isso, assim como os alemães foram forçados a assistir, após a Segunda Guerra Mundial para ver o que seus governantes nazistas fizeram. É interessante observar que os governos do EUA e da Rússia tenham emitido uma rara declaração conjunta, na semana passada, para comemorar quando os aliados, EUA e União Soviética se encontraram no rio Elba, no final da Segunda Guerra Mundial. O encontro no Elba representou um ponto culminante de tremendos esforços por muitos países e povos que uniram forças. A luta comum exigiu um sacrifício enorme de milhões de soldados, marinheiros e cidadãos em vários teatros de guerra. Trabalhadores e fabricantes desempenharam um papel crucial no fornecimento às forças aliadas das ferramentas necessárias para a vitória. Deixe de lado as diferenças, construa confiança e coopere em busca de uma causa maior. Enquanto trabalhamos hoje para enfrentar os desafios mais importantes do século XXI, prestamos homenagem ao valor e à coragem de todos aqueles que lutaram juntos para derrotar o fascismo. A remoção dos oligarcas que presidiram esse sistema continua, na medida em que os abutres em empresas públicas, fundos de investimento especulativo, hedge funds e patrimônio privado recebem dinheiro de estímulo do presidente do EUA.
Donald Trump, incluindo as escolas de elite da Ivy League, dizem as fontes do Pentágono. O povo americano enfrentará algumas dificuldades temporárias, assim como o povo russo, depois que a União Soviética faliu. Quando a República Russa substituiu a União Soviética, houve uma enorme reestruturação de uma economia que funcionava há 50 anos em regime de Guerra Fria. Isso resultou no fechamento de fábricas gigantes em regiões remotas e não econômicas do Extremo Oriente, por exemplo. O resultado foi o deslocamento temporário e o desemprego de muitas pessoas. No ZEUA, o atual fechamento de empresas não essenciais é um bom indicador das partes da economia que não são necessárias para a vida humana. As partes mais parasitárias e inúteis da economia do ZEUA, os setores financeiro e da saúde. Cada um tem de ser reduzido em, pelo menos, 50%. O complexo militar industrial terá também de passar por uma dolorosa reestruturação e transformação de espadas em arados. O preço negativo do petróleo está excluindo os comerciantes de papéis, bem como está paralisando a produção de xisto do ZEUA, Mar do Norte e outras produções petroleiras dispendiosas. É por isso que cerca de 40% dos americanos, agora, estão tendo dificuldades de pôr comida na mesa. Uma das razões pelas quais Trump destacou 1 milhão de guardas nacionais foi para garantir que todos os americanos recebessem os bens de primeira necessidade durante este período de transição. O artigo abaixo mostra como a Guarda Nacional foi destacada para os bancos alimentares. No entanto, uma vez removidos os resíduos do antigo sistema, certamente se seguirá um boom como nunca antes visto. Eis o que uma importante fonte do M6 tinha a dizer sobre a situação. O novo sistema financeiro foi dissociado de todo o controle encoberto. Isto significa que a tentativa de utilizar armas biológicas para piratear o sistema foi impossibilitada. O negócio COVID-19, Certificate of Vaccination ID-19, fazia parte de um plano global mais amplo que, na sua essência, é bom, mas alguns intervenientes foram longe de seu zelo, como, em particular, o Sr. Gates. Manter o mundo refém na ponta de uma agulha suja não vai funcionar. Por seu lado, os satanistas ainda não se renderam completamente e estão ameaçando com outra onda de ataques eletromagnéticos. Abaixo estão algumas das suas ameaças, tal como transmitidas por uma fonte que, agora, está sendo interrogada pela polícia. Certamente, estamos vivendo no fim dos tempos. Anteriormente já lhes disse que haverá um evento que será conhecido globalmente entre 13 e 13 de maio. Esta é a terceira onda eletromagnética que chegará à Mãe Gaia. Há algumas semanas já lhes falei que haverá um total de 7 ondas eletromagnéticas e cuja série poderá demorar até 18 meses. Quando isto acabar, estaremos no novo mundo 5D. Vejam como a mídia já está divulgando. Isto, ainda, estaria mais próximo da verdade. Já vimos este filme antes e estamos a vivê-lo agora, disse Peter Pri, um dos maiores especialistas da nação em pulsos eletromagnéticos, o assassino de rede elétrica que ameaça naturalmente do Sol e das armas detidas pela China. Em outras palavras, ainda esperam encenar ataques eletromagnéticos e outros tipos e tentar levar a China e os EU a se culparem mutuamente a iniciarem o tão esperado Armagedon. Atualmente, existe ampla evidência de que a pandemia do coronavírus é uma combinação de um ataque fracassado de armas biológicas com um ataque eletromagnético 5G mais letal. O link abaixo para um artigo científico mostra quão próxima está a correlação entre as mortes por pandemias e o uso de 5G. Fontes da NSA e do M6 dizem que também estão recebendo informações sobre algum tipo de ataque de assassinato em massa em Nova York ou Washington DC, por volta de 11 de maio e que os satanistas pretendem culpar a China. Para evitar novos ataques, os executivos envolvidos na promoção do 5G estão sendo constantemente removidos. Na semana passada, o maior suspeito a ser eliminado foi Randall Stephenson, presidente da AT&T, uma vez que a AT&T também é proprietária da CNN. É possível que esta rede, finalmente, seja obrigada a começar a contar a verdade. Por falar em verdade, o recém-nomeado porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, HHS,
do ZEUA, Michael Caputo, culpou George Soros e a família Rothschild por tentarem explorar a pandemia do coronavírus para promoverem suas próprias agendas. O assassinato do governante norte-coreano Kim Jong-un também é atribuído aos satanistas. Eles lhe apontaram uma avançada arma com energia viral e o irradiaram. Conseguiram um tiro perfeito e os morgelons começaram a agir. O risco biológico dos morgelons ao tomarem o seu corpo literalmente provocou nele um curto-circuito e colapsou seu sistema elétrico corporal. Do ponto de vista médico, o seu potenciador de sódio enlouqueceu. Adivinha quem fez isto? A Coreia do Sul, quando veio à fronteira para se encontrar com Trump, em 30 de junho de 2019. Trump sabia. Foi uma armadilha. Trump intencionalmente permaneceu imóvel. Foi transformado num psicopata brutal. Já em tenra idade, seu pai o obrigava a assistir a assassinatos para que nunca hesitasse. É claro que a verdadeira razão pela qual eles queriam atacar Kim é porque ele se recusou a entregar os vastos recursos minerais da Coreia do Norte para evitar a falência da corporação do ZEUA. Também, foi mais uma tentativa de provocar uma guerra entre o ZEUA e a China, fazendo parecer que os americanos foram responsáveis pela sua morte. Agora, os norte-coreanos estão dizendo que Kim está vivo. Provavelmente, isto significa que decidiram ir em frente e usaram sósia para manter a estabilidade. O uso de corpos duplos, normalmente, é usado para dar cobertura e continuidade no caso de algo inesperado acontecer, observam fontes do M6. Assim prossegue a guerra de libertação planetária. Fim.